De acordo com alguns estudos sobre o tema, para ser considerado serial killer, o assassino deve ter matado pelo menos duas pessoas. Segundo outros, é preciso ser responsável por no mínimo quatro mortes dentro de um período de tempo. São raras as vezes que o criminoso conhece as suas vítimas. Em geral, elas são escolhidas aleatoriamente por serem a representação de uma espécie de símbolo que faz sentido para o algoz. Muitos assassinos em série causaram espanto não apenas por conta da brutalidade dos crimes cometidos, mas por serem conhecidos e engajados nas comunidades em que se encontravam. O poder de persuasão é uma característica que ajuda muitos a manter o disfarce e atrair as suas vítimas. Temas recorrentes de obras literárias e audiovisuais, suas histórias sempre instigam a curiosidade daqueles que gostam do universo dos crimes verdadeiros. Na história da criminologia brasileira, existem vários exemplos de matadores em série, cujos crimes geraram enorme repercussão e chocaram a sociedade. A maioria dos assassinos começaram a agir na fase dos 20 aos 30 anos e não sentem remorso pelos crimes cometidos. Essa falta de culpa contribui para a reincidência e faz desses homens o tipo mais perigoso de criminosos. Quer conhecer algumas histórias e as motivações que levaram cidadãos comuns a se transformarem em verdadeiros monstros? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Ramiro Matilde Siqueira nasceu em 1947. Era considerado antes como um homem pacato, mas ganhou notoriedade na década de 70 pelos seus crimes. Por usar espingardas do tipo cartucheira, ganhou o apelido de Bandido da Cartucheira. Acusado de 54 crimes entre assassinatos, estupros e assaltos, matou a pauladas algumas de suas vítimas, ao invés de usar a famigerada cartucheira. Causou pânico e histeria no meio rural pelos vários latrocínios que cometeu na época. Algumas mortes na capital mineira chegaram a ser atribuídas a ele, mas logo a polícia prendeu os verdadeiros autores dos assassinatos e perceberam então que as notícias das mortes na época não tinham nada a ver com Ramiro. Na verdade, não passavam de mera especulação da imprensa. Ramiro da Cartucheira já era uma lenda em Minas quando começaram a aparecer novos assassinatos na cidade de Goiânia. Todos eles da mesma forma, tiros de cartucheiras no peito. Famílias inteiras foram mortas em alguns de seus crimes, até que a polícia mineira começou a caça ao assassino pelas várias cidades percorridas por ele e conseguiram prendê-lo em Corumbaíba, cidade do interior de Goiás. Curiosamente, um agente do censo do IBGE chegou até um casebre e foi recebido a tiros por Ramiro da Cartucheira. O mesmo agente escapou dos tiros ileso e foi até a delegacia delatar o fato. Daí chegaram até Ramiro. Na época, o juiz que o julgou tentou interrogá-lo a sós no seu próprio gabinete, perguntando ao acusado se ele era louco ou coisa parecida. Ramiro logo respondeu: se vocês quiserem me mandar para o hospital de louco, como fizeram comigo em Betim, eu mato todos os loucos que estiverem lá a pauladas. Mais tarde, durante o seu julgamento, foi muito difícil formar um júri para mandar Ramiro para a cadeia. Ninguém queria nem olhar para ele de medo. Seu próprio advogado de defesa disse que o sujeito exalava péssimos fluidos. Mesmo assim, conseguiram julgá-lo e condená-lo. Na sentença, ele mesmo disse em tom sarcástico: somando tudo, deve de dar uns 135 anos. Vou pagar alguns e o restante vocês pagam para mim. Ramiro foi encontrado morto em 1981 em sua própria cela.